E aí pessoal, olha nós aqui outra vez. Sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Eu me chamo Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, mais um evangelho para você. E antes de tudo, esquecemos de falar, primeiramente bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, tá certo? E já vamos começar com aquele momento de humilhação, né? Que temos que fazer, por conta do YouTube entender que, né? Você que não está inscrito no canal, se inscreva no canal. A nossa meta agora é chegar a 5 mil inscritos. Já estamos com 3 uns quebrados. Então, compartilhe para todo mundo aí, para conhecido, desconhecido, quem você tá de mal, aquele que você tá brigado, para todo mundo. Compartilhe, tá certo? E antes de qualquer coisa, já deixa o like, independente se você vai gostar do vídeo ou não. Eu, na minha humilde modéstia, você vai gostar. Mas já deixa o like, porque depois também você pode esquecer. Já vi outro vídeo na sequência, você não conseguir dar o like. Então já faz isso para o YouTube entender que o nosso conteúdo está sendo relevante e possa distribuir para mais pessoas. Já faça seu momento de caridade. Não temos o nosso ego em relação a isso, não tem problema. Pode ser por dó mesmo, não tem problema. Tá bom? E quem tem mais de recado para dar? Não esqueça do copo, ou a jarrinha, ou algum recipiente com água, né? Para que ela seja fluidificada pela espiritualidade e que os amigos, né, espirituais coloquem ali tudo aquilo que você esteja necessitando e que você possa fazer o bom uso ao longo aí da sua semana. Se você também, assim quiser, tiver, aliás, algum ente querido desencarnado, né, e quiser mandar boas vibrações, orações, deixa o nome dele anotado e a data do desencarne num pedacinho de papel, tá certo? Se esse ente querido estiver encarnado, faça a mesma coisa. Deixe o nome dele anotado e o endereço da residência desse seu ente querido. Se ele estiver hospitalizado, ao invés do endereço da residência, você coloque o endereço do hospital, tá certo? Que assim a espiritualidade vai até lá, faz o trabalho e você também colabora aí da sua casa mandando energias boas, né? Com as suas orações e com muita fé, que assim você será atendido, seu ente querido também poderá ser ajudado. Não adianta você mandar isso para a espiritualidade e esperar resultado, né? Tem que ser sempre um trabalho em conjunto, exatamente. Tá bom? Para depois termos um denominador comum, que vai ser a melhora de todos, tá bom? Certo. E acho que os recados acabaram. Vamos para o evangelho? Vamos para o evangelho. Então vamos. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando o nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que se encontra preparar o ambiente, para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim seremos. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa, reunidos para estudar Sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho que esteja perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre.
Para dar início, como de costume, vamos fazer uma leiturinha uma mensagem do livrinho Sinal Verde, aberto aleatoriamente, tá certo? Vamos ver o que cai para hoje. Mexendo bastante porque, como eu falei, o livrinho tá velhinho, coitadinho, e as páginas estão marcadas. Então, vamos lá. Caiu correspondência. Cultive brevidade e precisão em seu noticiário, sem cair na secura. Uma carta é um retrato espiritual de quem a escreve. Cuidaremos da escrita bem traçada, porquanto não nos será lícito transformar os amigos em decifradores de hieroglíficos. Não escrever cartas em momentos de crise ou de excitação. Sempre que possível, as nossas notícias devem ser mensageiras de paz e otimismo, esperança e alegria. Escreva construindo. Uma carta que sai do seu punho é você conversando. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência. Quando você não pode gravar boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar quanto a ela. Somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros, não apenas através do que falamos, mas igualmente através de tudo aquilo que escrevemos. Olha, eu vou pedir permissão para a espiritualidade para os dias atuais mudar um pouquinho. Carta hoje em dia é mais difícil, né? Então, isso aqui em relação ao WhatsApp, a mensagens nas redes sociais. Então troca a carta, que não é mais costume hoje em dia, por mensagens que você for mandar no WhatsApp, nas redes sociais, até porque, né, eu acho que está mais relacionado com nossos dias atuais. Tá bom? Espiritualidade, me perdoa aí. André Luiz, que mandou o livro pro Chico Xavier. A leitura do Evangelho de hoje, ela está no capítulo 11 e nós vamos ler do versículo do 1 até o 4, tá certo? E aí vem como título o maior mandamento. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se em um deles, que era doutor da lei. Perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contigos nestes dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostaríeis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparável a um rei que quis pedir contas aos seus servidores. E tendo começado a fazer isso, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha condições de pagar-lhe, seu senhor lhe ordenou que vendesse sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía, para liquidar sua dívida. O senhor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, pois eu vos pagarei tudo. Então, o senhor desse servidor, ficando tocado de compaixão, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas, agarrou-o pelo pescoço, sufocando, e dizia: Paga-me o que me deves. E seu companheiro, atirando-se aos seus pés, suplicou-lhe dizendo: Tende um pouco de paciência que vos pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, e indo embora, fez com que o prendessem até que lhe pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então, o senhor, fazendo-o vir, disse-lhe:
mau servidor, perdoei tudo que me devias, pois me pediste isso. Não deverias então ter tido piedade do teu companheiro como tive de ti? E seu senhor, furioso, deixou-o nas mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. É deste modo que meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão do fundo do coração as faltas que tiverem cometido contra vós. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhes damos isso? A prática destes ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua. A gente pode começar explicando um pouquinho o que seriam senhores da lei, doutores da lei, né? Que chegou até Jesus e questionou. Esses doutores da lei, senhores da lei, eram estudiosos que estudavam as leis mosaicas, as leis de Moisés. Por quê? Moisés recebeu, né, os 10 mandamentos, só que no meio daquilo ele colocou alguns códigos, éticas civis daquela época. Então esses doutores da lei se especializaram em estudar as leis mosaicas, as leis de Moisés. E todos aqueles que tinham alguma dúvida, algum questionamento, iam até eles, né? E quando eles chegaram até Jesus para questionar, na verdade foi com um preceito de ver se Jesus ia escorregar, se Jesus daria uma resposta avessa às leis de Moisés. Mas Jesus se saiu muito bem, né? Porque basicamente ele resumiu, vamos dizer, os 10 mandamentos em apenas 2. Se a gente acha que 2 já é difícil, imagine 10, né? E primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando fala isso aí, você acha que amar a Deus sobre todas as coisas é você ajoelhar todo dia no seu quarto, ou várias vezes no dia, ficar falando Deus, glorioso Deus, ficar enchendo o ego de Deus? Você acha que Deus precisa realmente disso? Você acha que amar a Deus é você ficar vangloriando Ele a todo momento, dizendo que Ele é o melhor, que Ele é o maior? Deus não tem ego para isso, não, pode ter certeza. Então quando a gente fala assim, amar a Deus é fazer coisas daquilo que o Evangelho traz para nós, para traduzir nesse sentimento, que aí envolve a segunda lei: amar o próximo como a si mesmo. Quando você ama o próximo, você já está fazendo a primeira lei, que é amar a Deus. Quando você já está sendo benevolente com o próximo, você está sendo benevolente com Deus. Quando você usa a caridade, humildade para com o seu próximo, é esse o amor de Deus. Então, tire da cabeça. Se você achava, essas 2 leis é fácil, amar a Deus é fácil, cuidado. Se você achou que era isso, ficar rezando, ficar orando, vangloriando Deus, não é. Também não estou falando que você não deve fazer isso, deve. A gente deve orar, Deus, Jesus, para nossos espíritos protetores. A gente tem que estudar o Evangelho,
Por quê? Para criar um vínculo, para criar uma intimidade com Deus. Isso é necessário a todo momento. Mas não tem essa necessidade de você ficar, né, exaltando, né? Não. Então, esse amar a Deus sobre todas as coisas, tome cuidado. Tome cuidado. Que é em relação a amar aquilo que Deus gostaria que fosse amado, para traduzir no sentimento de amar a Deus. Eu acho que assim, quando fala amar a Deus, a gente acreditar que existe algo muito grandioso e que esse algo muito grandioso, ele todos os dias, ele olha por nós. Ele tem esse carinho, ele tem esse amor para conosco. E aí amar a Deus sobre todas as coisas. Assim como Deus, esse ser grandioso que olha todos os dias por nós, se a gente olhar para o nosso irmão, a gente vai ver um pouquinho de Deus em cada um deles. Por quê? Porque Deus não é amor? Deus não é a caridade? Deus não é a esperança? Então, se a gente olhar para o nosso irmão com esse olhar, eu acho que a gente vai estar amando a Deus sobre todas as coisas. E aí entra no segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, para eu amar ao próximo, primeiro eu preciso me amar. Se Deus me ama, quem sou eu para não me amar? Eu posso estar passando por um momento difícil, eu posso estar achando que eu sou a pior pessoa do mundo, mas isso é algo passageiro, como a gente já falou aqui, tudo passa. E para que tudo passe, a gente precisa arregaçar as mangas e começar a trabalhar o que está dentro de nós. Começar a me enxergar como uma pessoa que tem qualidades, uma pessoa que tem defeitos, mas me amar da maneira que eu sou. Não apenas olhar os meus defeitos, porque defeitos todos nós vamos ter. Mas a partir do momento que eu começo a exaltar mais as minhas coisas boas, eu começo a me amar mais. Começando a me amar mais, eu consigo começar a olhar o próximo com outros olhos. Ou seja, sem ficar exaltando só os seus defeitos, né? Observar também as suas qualidades. Como um ser que também está aqui em evolução. E aí eu consigo colocar em prática esses dois mandamentos. O amar a Deus e o amar ao próximo como a mim mesmo, né? E assim, um vai ajudando o outro. Porque se Deus é amor, se Deus é caridade, Deus está presente em todos os momentos do meu dia a dia. Basta eu querer ver e colocar em prática esses dois mandamentos. Esse negócio de amar o próximo como a si mesmo, sabe por que a gente não consegue? A maioria de nós aqui, nesse plano de provas e expiações, porque o amar, nos amar, cai muito naquilo, amar aquilo que a gente tem, né? Quando a gente fala amar a si mesmo, se amar, a gente coloca, vamos dizer assim, as questões matéria, né? A gente ama aquilo que a gente tem, a gente ama aquilo que a gente faz, a gente ama aquilo que a gente conquistou. Não ama realmente, a gente não se ama mesmo, como a Vânia falou. Não vê nossas qualidades, nossos defeitos. A gente traduz o amor próprio em amor matéria. E aí como você vai amar o próximo com esse amor matéria? Sabe? Se a gente esquecesse dessa palavra do eu, primeira pessoa do singular, ia ficar muito mais fácil. Se o espírito que está aqui encarnado soubesse, ele sabe, com certeza sabe, mas se não sabe, estou falando agora. Você que está aí é um espírito também.
num corpo de matéria, mas todos nós somos espírito, tá? Não se assuste, você é espírito. E se você soubesse que se a gente conseguisse exercer essas duas leis, a gente poderia dar um salto enorme na nossa evolução. O espírito, numa encarnação, se ele conseguisse fazer isso, ele conseguiria pular talvez mundos, sair do mundo de provas e expiações para um mundo feliz. E aí, abreviar encarnações só usando duas leis. Só que é fácil? De forma alguma. E às vezes também a gente tem um pouco de erro de interpretação, né? Porque quando a gente pega essa frase, amar o próximo como a si mesmo, aí a pessoa já fala assim, nossa, amar o próximo como a mim mesmo. Como é que eu vou amar aquele ser que é a pedra no meu caminho? Mas o amar ao próximo como a si mesmo não quer dizer aquele amor, não quer dizer que você tem que morrer de paixões por pessoas que você às vezes não tem tanta afinidade. Esse amar ao próximo como a si mesmo é o quê? É você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Empatia. Com empatia, com respeito, sem brigas, sem inveja, sem julgamentos, sem o apontar o dedo. Então quando a gente fala de amar, não é amar como você ama sua mãe, como você ama o seu pai, os seus filhos, o seu marido e tantas outras pessoas. Mas é a questão de se colocar no lugar do outro. Se aquilo que você está fazendo com o outro, você gostaria que fizessem com você. Então tá no bom dia, que muitas vezes não é dado, né? Às vezes alguém que precisa conversar com você e você tá naquela correria e às vezes responde de uma forma atravessada. Então, é você se colocar muito no lugar do outro. Então, tem várias interpretações para esse amar ao próximo como a si mesmo. Não é verdade? Quantas vezes você, no seu dia a dia, já não se sentiu mal por ter sido tratado de uma maneira que você não achou legal? Só que será que em outros dias você não teve esse mesmo comportamento? É aquilo que a gente falou na semana passada, é a gente começar a refletir um pouquinho do que a gente dá e do que a gente recebe. Não é verdade? Porque se eu estou plantando maçãs, como é que eu vou querer colher morangos? Não é verdade? Então eu preciso ver o que eu estou fazendo no meu dia a dia. Eu preciso refletir. Às vezes, você pode estar fazendo a sua parte, tentando da melhor maneira possível, fazer as coisas certinho. E aí você pensa assim, poxa, mas eu tô aqui me esforçando e o outro, eu só recebo pancada, só recebo paulada. Esquece o outro. Faz a sua parte. O outro é o outro. Você não pode se responsabilizar pelas atitudes dos outros. Mas você pode ver o que você vai fazer com você perante essa atitude do próximo. Se você vai pegar aquilo para si e ficar ali se martirizando todos os dias, ou se você vai fazer o seguinte, bom, eu estou fazendo a minha parte, se ele acha melhor agir assim, isso é um problema dele. Quem vai ter depois que prestar contas ou cair na real vai ter que ser ele. Então faça a sua parte. Siga o seu caminho da maneira que você acha correta. Não é verdade? Sem julgamentos, sem a questão de ficar apontando os dedos e julgando o próximo. Não é verdade? Amar a todos. Está na lei. Temos que amar a todos. Sim. Mas não necessariamente precisamos gostar. É isso que a Vânia disse. Às vezes
tem aquela pessoa que está no seu caminho que vai ser difícil de você gostar. Que a sua evolução espiritual do momento vai ser difícil. Mas você tem que ter esse amor de Deus. Esse você amor, tem que ter a obrigação de ter respeito. A benevolência. Tá? E muitas vezes, em determinadas situações, que você não sabe como administrar essa, vamos dizer, falta de amor, você tem que se colocar no lugar de Jesus. Tem que imaginar o que ele faria nesse local, nesse lugar, no seu lugar. Faz esse exercício. Em situações que você tiver com alguma dificuldade de pensar, de raciocinar o que você possa fazer da melhor forma, se ponha no lugar de Jesus. O que Jesus faria nessa hora? O que poderia ser o melhor caminho a seguir? Faz esse exercício, vai ser bom para você. Vai ser bom para o seu aprendizado, vai ser bom para a sua evolução. E volto a falar, você acha que espíritos que estão no mundo feliz, que eles deveriam estar lá de boa, sentados numa rede, né, apreciando paisagem, tranquilo, porque já, na teoria já fizeram o papel deles, já são espíritos evoluídos. Você acha que realmente eles precisariam vir aqui e vir como nossos mentores, alguns reencarnaram novamente? Você acha que precisaria? Não. Mas fazem isso porque deixaram o que eu falei agora há pouco, o eu. Porque sabe que a evolução de todos se baseia na sua evolução. Então, a partir do momento que o espírito se propõe a ajudar, o espírito se propõe a se disponibilizar em função da sua melhora, o denominador comum vai ser a melhora de todos. Então traga isso para nós. Se você tem um irmãozinho aí que está no seu caminho, tente ajudá-lo. Você não vai estar ajudando só ele, vai estar ajudando a você. Porque não entenda esse irmão, essa pessoa que está no seu caminho, que você está vendo com uma dificuldade, que seja o problema. Ele não é. O único problema para a sua evolução é você. A única pedra no caminho que você vai encontrar é você mesmo. Às vezes esse irmão, ele é um instrumento que você precisa para evoluir. E você não vai amá-lo? Como? Você vai perder a oportunidade de utilizá-lo como trampolim, como uma escada para a sua evolução espiritual? Será que está tão difícil de entender isso aí? Fácil? Não é. Dificílimo. Por isso que estamos aqui. Por isso que temos o Evangelho. Por isso que estudamos. Por isso que tentamos nos aprimorar a cada dia. Para que quando acontecer desses pedras estiverem no nosso caminho, a gente saiba sobrepô-las da melhor forma. E não tropeçar. Tropeçar vai acontecer inúmeras vezes. Mas mesmo que a gente tropece, a gente não se acha engano que bateu o dedinho na pedra. Agradeça por ter batido o dedinho na pedra. Porque aquilo pode servir de um aprendizado para você. Então, não é fácil. É um passo de cada vez. Não adianta você querer dar um passo maior, dar um salto, voar, fazer o que for, que não funciona. É um passo de cada vez. Passos pequenos. E as conquistas serão grandes. Então, para amar a Deus, ame ao próximo. Para amar a si próprio, deixa de amar o supérfluo. Deixa de amar as conquistas. Ame mais você. E quando diz amar a você, é se colocar no lugar do próximo. Então, o seu amor tem que ser traduzido para o amor com o próximo. Porque é matemática. Quando a gente fala amar a si, quer dizer, você
estar bem consigo mesmo. Como o Renato diz, não é amar as coisas supérfluas, mas é amar o ser que existe dentro de você. Ou seja, você estar bem psicologicamente, você estar bem emocionalmente e fisicamente, para que assim você consiga colocar aquilo que está dentro de você, as coisas boas, em prática, em prol dos que estão ao seu redor. Porque se Deus, Ele é o amor, Ele é a caridade, primeiro eu começo por mim. Eu tenho que estar bem. Eu estando bem, eu consigo colocar em prática o outro mandamento, que é amar o próximo. Porque qual é o outro defeito que a gente tem? Um monte. Vários. Mas um dos, né? Se alguém pergunta pra você, quais são os seus defeitos? Vixe, a gente faz aquela lista. Ah, fala uma qualidade sua. Ah, uma qualidade? É difícil ser uma qualidade, né? Por quê? Porque a gente exalta muito os defeitos. O ser humano, ele tem esse lado de ver só as coisas ruins, não só dos outros, mas como as nossas também. E por que não a gente começar a virar esse jogo? Por que não a gente começar a exaltar as coisas boas que a gente tem? Que a gente sabe que tem coisas em nós que não são legais, isso a gente já sabe, por isso que a gente está aqui, para evoluir. Mas a gente pode deixar essas coisas de lado, tentar melhorá-las, mas exaltar aquilo que a gente tem de bom. Assim como exaltar o que o nosso irmão, o nosso colega tem de melhor em si. E assim eu vou estar amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a mim mesmo. Porque todos nós somos seres imperfeitos, mas todos nós temos as nossas qualidades. Por isso que a gente vive em sociedade, para que a gente tenha uma troca. Ah, ele é uma pessoa muito bondosa. Eu vou ter essa troca com ele se eu não tenho essa bondade ainda em mim. Eu vou me espelhar nele, eu vou tentar aprender com ele, adquirir um pouco dessa bondade. Então todo mundo tem um pouquinho para dar e o outro a receber. Basta o quê? A gente querer, basta a gente estar aberto a fazer essas trocas. Questão de matemática, simples assim. Vamos lá, vamos ver se você lembra da época da escola. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá o quê? Menos. E menos com menos dá mais. Então, mais com mais. Duas pessoas que estão no mesmo intuito de evoluir, de exercer a caridade, exercer a humildade. Qual que vai ser o resultado? Mais. Vamos crescer juntas. Agora, temos uma pessoa extremamente humilde. E aí, do nosso lado, estamos tentando ajudar uma pessoa muito orgulhosa. Qual que vai ser o resultado? Negativo. Nenhum dos dois ali vai crescer. Por mais que o humilde tente ajudar, o orgulhoso vai rebater. E ali vai ser difícil. E do outro lado também, às vezes, dois orgulhosos, quando um olhar para o outro e ver, refletir aquilo que ele está estereotipando, ele vai analisar, ver, nossa, eu sou assim, nossa, eu faço isso, e aí provavelmente o resultado vai ser positivo. Então é questão de matemática, tá? E estudando evangelho, já perdi a conta de quantos evangelhos a gente já fez. Entenda, eu vou resumir em dois caminhos. Temos o caminho do orgulho e do ódio. E temos o caminho da humildade e da caridade. É tão difícil decidir por qual caminho você quer seguir? Será? Será que você que está aí com a gente, acompanhando o nosso canal, vendo nossos vídeos, comentando, não deu ainda para decidir qual caminho melhor seguir?
qual o caminho que vai te trazer uma melhora tanto para o seu corpo, para o seu espírito, e que traduza numa evolução espiritual, que ajude a sua reforma íntima? Pensa um pouquinho, você não precisa fazer tudo de uma vez só. Você pode pegar um item e falar, hoje, a partir de agora eu vou tentar melhorar isso aqui. Porque se a gente for tentar melhorar tudo, tá vendo? Vai virar uma bola de neve, a gente vai entrar numa confusão. Você não vai conseguir fazer nada. E não vai conseguir, a gente vai se perder no meio do caminho. Então, tenta pensar, o que eu posso fazer de melhor amanhã? E trabalhe nisso, que já é um grande progresso. Depois, quando você tiver já melhorado nesse item, você pode achar um outro. Agora eu vou tentar melhorar isso daqui. E assim a gente vai progredindo de grão em grão, de pouquinho em pouquinho, né? Basta a gente estar aberto e querer mudar a cada dia um pouquinho mais. E aí, eu creio que, né, de tudo que a gente leu aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo se resume em duas palavras: amor e caridade. Deus é amor, Deus é caridade. Você praticando o amor, você praticando a caridade, você consegue cumprir esses dois mandamentos. E acho que para encerrar, tem acho que um filme que uma boa parte das pessoas assistiu, aquele filme Todo Poderoso, né, que Deus dá a chance de, vamos dizer assim, um ser encarnado utilizar dos seus poderes. E aí no filme a pessoa que utilizou os poderes de Deus questionou, porque ela gostaria de melhorar o mundo só que não conseguia, e questionou a Deus: como eu faço para mudar o mundo? A resposta de Deus foi simples: pequenos gestos de amor e caridade no dia a dia. Resumiu, entendeu? Simples assim. Basta a gente ter força de vontade, querer principalmente, estar aberto a ouvir, porque o nosso guia está aqui. Simples assim. Já deixaram pronto o guia. Basta a gente seguir. Na verdade é igual uma dieta, né? Um regime. Você sabe o que é o certo. O que você tem que comer, o que te faz bem e o que te faz mal. Mesma coisa aqui. A gente sabe qual é o caminho certo. Basta o quê? Querer e perseverar naquilo que você quer. E assim alcançar o seu objetivo. E vai ser muito bom esse objetivo, você pode ter certeza. É isso? Então tá certo. Se não ficou bem claro o que a gente falou, e eu acho que tem a mensagem do Roberto, acho que a mensagem do Roberto vem para elucidar de uma forma mais sucinta. Vai terminar de acender as luzinhas aí que falam. Se faltou alguma coisa que a gente não relatou aqui, não conseguimos passar, eu acho que aqui deve ter algo que será de bom proveito para você. Então preste atenção. Imaginemos uma pirâmide. Na base, o amor a Deus. Em seguida, o amor para com o nosso próximo. E por último, o nosso amor próprio. Só que na maioria das vezes acabamos invertendo essa pirâmide. Amamos a nós mais do que qualquer outra coisa. Depois oferecemos amor àqueles que aparentemente nos ama e faz aquilo que gostaríamos que fosse feito. E por último a Deus, o qual lembramos quando estamos passando por certa dificuldade. Se Jesus orienta a amar o próximo como a si mesmo, e esse amor é oferecer melhoras emotivas, elevando o nível do afeto que sente para com o próximo, para isso é necessário que nos amamos, para que possamos externar esse sentimento ao próximo. Você tem que minimizar o ódio e o orgulho,
para que aos poucos esse sentimento seja substituído pelo amor. O homem precisa de muitas coisas, mas parece que cada vez mais precisa aprender a amar, para que possamos desenvolver a compreensão, a aceitação, o entendimento e o perdão. Mensagem do Espírito Roberto. E só um relato rápido. Quem ainda não vem nos acompanhando há um certo tempo, que começou a conhecer esse canal agora, mas como que assim a mensagem é igual o tema? O que acontece? O Evangelho tem umas partes que são difíceis de entendimento. Então, dependendo da situação, dependendo do tema, se a gente abrisse na hora do Evangelho, talvez ficaria difícil de conseguirmos passar para vocês aquilo que a gente entendeu. Então a gente abre uns dias antes com antecedência para dar uma estudada, tá? E depois que o Evangelho é aberto, aí o Espírito Roberto, ele manda a mensagem. E até hoje todas as mensagens que vieram foi relacionada ao tema. Eu acho que tem um porquê. E esse Espírito Roberto é o mesmo que fez o convite de nós estarmos aqui perante uma câmera, gravando o vídeo para o YouTube, gravando o Evangelho. Foi o mesmo convite que foi feito por o mesmo Espírito Roberto. Então eu acho que tudo tem um porquê. Nada é por acaso. Tá certo? É isso. Vamos encerrar então. E assim, vamos encerrando o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que compareceu por mais uma reunião. Agradecendo também ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe os lugares por onde há de irmos e abençoe a todos aqueles com que há de convivermos, e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira ou emocional. E peço que fluidificar essa água e a água aí de cada um de vocês, que a gente possa fazer bom uso durante a semana para a cura de todos os nossos males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso, pessoal. Novamente, dá uma olhada lá se você está inscrito no canal. O YouTube, ele tira, não sei porquê. Então, se você já se inscreveu, vê lá se continua inscrito. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva, nos ajude a crescer o canal. Crescendo o canal, a gente consegue levar o Evangelho para mais pessoas, tá bom? Se você não deu like, eu também não sei porquê ainda, que a gente já falou no começo, deixa o like agora antes de acabar o vídeo, que se não entrar outro vídeo você não vai conseguir dar o like. É aquele sinalzinho positivo que fica ali de baixo, tá bom? O sininho, nós não falamos do sininho. O sininho no começo também é legal, porque o YouTube, quando a gente postar um vídeo, quando a gente postar um shorts, né, que é os cortes que a gente faz durante a semana, o YouTube vai dar um recadinho lá, falar assim, ó, tem vídeo novo lá no canal dos caras lá, então, tá? É importante. E compartilhe esse vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, ajude-nos a crescer, né? Talvez você, com um simples gesto de compartilhar um vídeo aí num grupo de pessoas, você pode estar ajudando uma pessoa que está necessitando ouvir algo que seja direcionado diretamente para ela, e você apenas com um simples compartilhamento vai estar fazendo uma boa ação, tá bom? E também vai estar nos ajudando também, porque o YouTube precisa entender que aqui está sendo legalzinho, que, né, o conteúdo é bacana e possa distribuir para mais pessoas, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta-feira,
no nosso próximo Evangelho. Tenha uma boa semana, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Quando a gente entender qual é o maior mandamento, a gente vai fazer reinar ao nosso redor a paz, o amor e a caridade. Fiquem com essa mensagem para a sua semana, reflitam. Nos encontraremos na semana que vem, tá certo? Um forte abraço para vocês e um grande beijo. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.